Agora vamos para a nomenclatura. Gente, se tiver um carbono, vai ser met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5. Do 5 para frente aí fica mais fácil, né? 5 é pent. 6, hex. 7, hepta. 8, octa. E aí vai indo. Ou seja, o que você tem que saber? O mais dificinho, do 1 ao 4. Met, et, prop, but. Vai falando até eu decorar. Met, et, prop, but, pent, hex, hept, octa. Beleza. Gente, agora as ligações. Se tiver uma ligação apenas, um pauzinho só, é an. Se tiver dois pauzinhos, é en. Se tiver três pauzinhos, é in. Muito importante. Se tiver uma dupla e uma tripla, vai ser en, in. Mas dificilmente vai usar. Agora vamos para os alcanos. Gente, olha, se vê que os alcanos têm o an é quando nós temos o quê, gente? Uma ligação apenas. Então significa que os alcanos vai ter apenas ligações simples, um pauzinho só. Ó, um pauzinho só. Ah, e se tivesse dois pauzinhos? Aí não ia ser mais alcanos. Se tiver uma dupla ou mais, não é mais alcanos. É alcanos apenas quando tem ligações simples e abertas, tá? Os alcanos também podem ser chamados como parafinas. Esse composto aqui, que é o metano, porque tem apenas um carbono, ó, met, porque é um carbono só. An, porque tem apenas ligações simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Ele é um dos mais importantes dos alcanos, então eu vou falar um pouco sobre ele. Ele tem muito onde? No gás do lixo, porque é matéria orgânica. Tem muito em biogás. Então, o metano é realmente muito importante. Agora, gente, como se daria o nome para essa molécula aqui? Tem dois carbono. Dois carbono, como que é? É et. Então, não, mas não tem dois carbono, né? Tem quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Quando tem quatro carbono é como? But. Então, beleza. Quatro carbono, but. É ligação simples? É ligação simples, ó. An. Então, vai ser but. Ligações simples. An. É um hidrocarboneto ou butano. Esse é o nome dele. Então, basta você contar quantos carbono tem e indo fazendo que você vai se dar muito bem, tá? Também tem uma fórmula que é bom você saber, ó, a forma geral. Porque às vezes ele só vai tirar uma fórmula e vai perguntar, isso aqui é um alcano? Ou é um alceno, ou é um alcino? Você tem que saber. Então a fórmula é literalmente essa, ó. Por exemplo, ele te dá essa fórmula aqui, C20H42. Você tem que bater o olho e já saber que é o alcano. E como você sabe que é alcano? Simples, só você saber que o H vai ter o dobro do que o C mais duas unidades. Então, ó, a forma é essa, ó, CnH2n mais 2. Então, com isso, nós acabamos os alcanos. Ah, esse nome aqui, ó, como que ficaria esse nome aqui, gente? Quantos carbonos tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X. Tem ligações simples ou tem duplas? O que que tem? Só ligações simples, né? Então, é an. É hidrocarboneto, hexano. Então, esse nome aqui seria hexano. E se ele tivesse o nome hexano para montar, você também ia ter que saber fazer, mas isso a gente vai ver muito aonde? Na hora de fazer os exercícios. Agora eu quero te mostrar um pouco dos alquenos. Nós vamos aprender pode ser chamado como alquenos ou alcenos, ou olefinas, eu dificilmente uso. Gente, só você ver aqui, ó, tá vendo? Em. Se é em, é porque vai ter pelo menos uma dupla. Vai ter que ser todas duplas? Não, mas pelo menos uma dupla vai ter que ter. E também vai ser uma cadeia aberta. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, tem quantos carbono? Um, dois. Dois é et. Aqui é uma dupla ou uma simples? É uma dupla. Então não é mais ano, é em. Meteno é um hidrocarboneto, O.
Então, esse nome desse composto seria eteno. Mas como o mundo tem os nomes populares, digamos, ele é também muito chamado como etileno. Mas na prova, provavelmente, lógico que pode usar o nome popular. Mas se for para você dar o nome do composto, você vai dar esse nome aqui, ó. Você vai dar o nome de eteno. Você vai dar esse nome aqui de eteno. Perfeito? Ele é muito usado aonde? Em amadurecimento de frutas, ou seja, frutas para amadurecer, libera muito eteno. E também muito em plástico, polietileno. Então, falou de eteno, lembra de amadurecimento de frutas e plástico, beleza? Gente, outra coisa que importantíssima seria analisar essa daqui, ó. Essa daqui. Esse daqui, primeira coisa que você vai ter que ver. Quantos carbonos tem aqui? Um, dois, três. Se é três é et, não, é met, et, prop. Então, prop. Tem dupla? Tem dupla. Então, é em. Propen. É um hidrocarboneto? É. Então, coloco o. Mas esse daqui também tem três carbonos. E tem uma dupla. Vai ter o mesmo nome. Você pode ver que eles são idênticos, esse com esse. A única diferença é que eles estão girados. Se você pegar esse daqui e girar literalmente, ele vai se transformar no de baixo. E o de baixo, se ele virar, vira o de cima. E vice-versa. Então, não tem erro nisso daqui. Sobre colocar números em cima, importantíssimo. E como que você vai numerar? De um jeito que vai ficar mais perto da dupla ou desse caso aqui da dupla, mas se fosse uma tripla, perto da tripla. Ou seja, galerinha, ou seja, por que eu tenho que começar a dar um número aqui? Porque esse aqui está mais perto da dupla. Se eu começasse a numerar daqui, ele ia ficar mais longe da dupla. Tem que ver para numerar qual que vai ficar mais perto da dupla, beleza? Vamos olhar agora esse daqui, ó. Esses dois daqui. Gente, eles são o mesmo composto? Esse e esse. Ó, quantos carbonos tem esse, ó? Um, dois, três, quatro. Um, dois. Aqui deu ruim. Deixa eu. Dois, três, quatro. E os dois têm duplas. E os dois têm duplas. Então, teoricamente, era para eles ter o mesmo nome, mas eles não vão ter. E por que eles não vão ter o mesmo nome? Porque eles não são o mesmo composto. E como que eu vou dar nome diferente? Aí que vem a numeração, por isso que é importante numerar. Gente, a dupla tá aqui. Eu tenho que começar a numerar da onde? Daqui ou daqui? Daqui, né? Então, eu vou começar a numerar daqui. Um, dois, três, quatro. Gente, a dupla está aqui. Então, eu tenho que começar a numerar daqui ou daqui. Tanto faz, porque ele está no meio. Vamos começar a numerar igual eu comecei ali de cima da esquerda para a direita. Dois, três, quatro. Perfeito. Agora, o nome vai diferenciar apenas no número. Gente, olha aqui a dupla. A dupla está na frente de qual número? Do 1. Então, você vai colocar 1, aí o resto você escreve normal. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. 4 é but. Tem dupla? Tem. Então, é en. É hidrocarboneto. Ou, então, pode ser buteno. Ou você também pode escrever but, né? Porque tem 4 carbonos. Aí você coloca 1 e depois você coloca o N. Também pode. Agora, o de baixo que vai ser diferente. E por que o de baixo vai ser diferente, gente? Por causa da numeração.
basta você simplesmente olhar aqui a dupla, ó. A dupla tá antes de qual, gente? Do 2. Então, você tem que colocar 2, e o resto você escreve normal, né? Boot, porque é 4, en, porque é dupla, ou você pode escrever como boot 2n também. Então, você sempre tem que ver aonde que a dupla vai estar na frente. Lógico, olhando da esquerda para a direita. A dupla vai estar na frente de qual número, você coloca o nome perfeitamente, nesses casos aqui. A gente vai ver muito fazendo exercícios. Então, é muito importante você colocar os números para colocar os nomes, porque terão nomes diferentes. A gente também pode cair assim no seu vestibular. Ele pode colocar aqui, ó, vários abiscos. Ó. E esses Cs aqui, quem tem que colocar é você. Você que tem que colocar esses Cs aqui. Ou seja, cada ponta que tem é um C. Cada ponta que tem é um C. Isso aí você tem que saber. Cada ponta que tem um C, você coloca o C. Aí você vê, nossa, tem uma dupla aqui, né? Então tem que começar a numerar de qual da ponta que tiver mais perto da dupla. Então tem que começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é só você dar o nome. A dupla, meus amigos. A dupla está aonde? Está na frente de qual número? Eu comecei a numerar da onde? Aqui, gente, comecei da direita para a esquerda. Então você vai olhar da direita para a esquerda. A dupla não está na frente do carbono 2? Então vai ser 2. Então aqui vai ser 2. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser 2x. 2x. Tem dupla? Tem. Então é em. Hidrocarboneto? É o. Então vai ser 2hexano. Ou você pode colocar como x 2n. Perfeito, gente. Então, assim, não tem segredo. E se pedisse para você colocar forma, é só você contar o número de Cs e o número de Hs e colocar. Também ia dar perfeitamente. Agora, esse daqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Ele vai te dar só os abiscos. E você vai ter que ver, ó. Nossa, aqui é um carbono, aqui é outro, 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 aqui é outro e aqui é outro. A dupla tá aqui. Então tem que começar a numerar daqui ou daqui. Desse daqui que tá mais perto da dupla, né? Então eu começo a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8. Então, qual o nome que eu vou dar? Ah, e a dupla? Tá na frente de qual número? A gente começou a numerar da esquerda para a direita. Então, tem que começar a ver da esquerda para a direita. Está na frente do número 3. Então, vai ser 3 octa, porque é 8, né? Oct. Tem dupla? Tem. Então, eno. Octeno. Esse daqui seria o nome, tá? 3-octeno, ou você pode dar como esse outro nome aqui, octa 3eno, que também estaria completamente certo. E qual que é a forma dos alcenos? CnH2n, ou seja, só você vê que o H sempre vai ser o dobro do C. Então, provavelmente ele será o quê? Ele tem que ser, né? Ele tem que ser um alceno. Agora, os alcinos e alcadienos são os únicos, nesse caso, que as formas serão iguais. Então, não tem como você bater o olho na forma e afirmar se é o alquinos ou se é o alcadienos. Mas vamos ver um pouco sobre cada um. Os alquinos é quando tiver tripla e for aberta. Então, alquinos. Olha o IN. O IN é de tripla. Então, tem tripla, é alquinos. Aqui, eu dei aqui um exemplo. E o resto é só se contar normal, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, C. Então, é pente. A gente começou a numerar perto da tripla. Então, eu comecei a numerar daqui. Se eu comecei a numerar daqui, e eu comecei da esquerda para a direita, eu também tenho que olhar da esquerda para a direita. A tripla está na frente do 2. Então, vai ser pente 2 ino, porque é tripla, ou 2
tracinho pentino. Também estaria correto. Mas qual que é um dos mais importantes? É esse etino ou, o nome popular, acetileno. Esse HC, tripla CH. Beleza. Muito bom você também decorar esse nome popular dele, acetileno. Então, se é etino, você tem que lembrar do acetileno. Os alcadienos, ou alcadi de dois, em de dupla. Então, se tiver duas duplas, você vai saber que é um alcadieno. Então, duas duplas e aberta. Aqui, duas duplas e uma cadeia aberta. E o resto você dá o nome normal, né? 1, 2, 3, próprio. Di, porque é duas duplas. Em, porque é dupla. E o, porque é hidrocarboneto. E o resto você dá um nome normalzinho. A fórmula, né? A fórmula é CnH2n menos duas unidades. Então, aqui, ó, C é 3. O H tinha que ser, então, 6, mas eu tiro 2, fica H4. Essa é a fórmula. E aqui, para dar o nome, é igual, né? Você vê aqui, ó. Qual que vai ficar mais perto das duplas? Aqui ou aqui? A da direita. Então, vou começar a numerar da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem uma dupla, a dupla tá, como que eu posso falar? Está na frente de qual número? Está na frente do 1. E essa dupla aqui está na frente de qual número? Está na frente do 3. Então, vai ser 1,3 e o resto é só você dar o nome normal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbono. Então, vai ser pente. Como tem duas duplas, vai ser pente de pente dupla, né? Eno. Só que quando é dupla, em vez de você colocar o di tudo junto assim, é bom você colocar igual está aqui. Eu vou circular aqui de vermelho aqui, ó. É melhor você dar o nome aqui. Se eu coloco os números no meio, então vai ser pente, tracinho, 1,3, tracinho de N. Por quê? Porque aí você separa o pente, que é de 5 carbono, o 1,3 simbolizando onde que vai estar as duplas, o di porque vai ter duas, o en porque é dupla e o o porque é hidrocarboneto. Perfeito, gente? É isso. Muito obrigado, continue estudando e não desista e vamos para cima. Agora, faça os exercícios, por favor. Tchau, gente, e até mais.